Já. Aqui. Olá pessoal, tudo bem? Namastê, namastê a todos. Vamos começar então esse vídeo. Tatiana, tudo bem? Vamos começar esse vídeo agora, nessa quarentena. Esse vídeo vai falar sobre o Bhagavad Gita, né? Que é um dos livros que faz parte do conhecimento védico, né? Da filosofia dos Vedas, certo? Se eu aguardar um pouquinho só, vou começar aqui o vídeo também pro Facebook, pro YouTube, né? E então, dentro desse período que nós estamos aí vivendo na quarentena, né? Este livro tem me ajudado bastante e eu vou falar um pouco sobre ele. Então, a ideia é começar hoje, né? Um roteiro aí de vários vídeos, né? Falando sobre o Bhagavad Gita. A minha ideia é começar aleatoriamente escolhendo algum trecho deste livro, né? E a gente poder comentar ele. Eu tenho feito minhas práticas, né? Quase que diariamente. E tenho percebido, assim, sentido dentro do meu coração, assim, em consciência também o pedido, né, a necessidade de passar um pouco e compartilhar um pouco das minhas práticas, daquilo que eu venho aprendendo, poder compartilhar com as pessoas, né, em suas casas, principalmente que vem chegando a mim também, através de alguns pacientes, né, através de pacientes da minha esposa, pessoas que eu conheço, que existem outras pessoas que estão também nessa quarentena e que estão se sentindo assim bastante ansiosas, bastante depressivas, bastante com tédio, né? Então algumas emoções que vêm dificultando, né, o nosso essa experiência que nós estamos tendo agora, que com certeza ela é uma experiência bem nova para muitas pessoas, né? Para todos nós praticamente. E o Bhagavad Gita, né? Ele é um livro que muito antigo e que ele traz muito conhecimento, né? E esse conhecimento que é milenar de uma cultura, que é uma das culturas mais célebres, né, que nós temos conhecimento aí na face da Terra, que é a cultura indiana, né? Ele traz muitos ensinamentos também que ajudam a gente também a passar de uma melhor forma esses momentos e essas experiências que nós estamos vivendo agora, certo? Então, senti, né, dentro do meu coração, e provavelmente nesse horário, né, horário de 11h30, meia-noite, eu vou fazer vídeos, né, que sejam em torno de 40 minutos, né, no máximo uma hora, aí, falando um pouco de cada passagem deste livro aqui. Eu peço desculpa também para todos, né, que me perdoem pelo meu pouco conhecimento, afinal, também para mim não faz muito tempo que eu venho estudando essas escrituras, né. Tem sido para mim também bastante forte, né, esse entendimento. Eu tenho tido resultados já nos últimos meses, aí são mais ou menos 7 meses que eu comecei a ter um acesso um pouco bem superficial, e a partir dos últimos 3 a 4 meses ali que eu venho realmente entrando de cabeça, né, a esse conhecimento aqui, a esse estudo. E isso vem mudando minha vida, assim, que já vinha numa mudança, né, bastante grande, mas me acelerou bastante, assim, o meu processo particular, né, a minha mudança particular, assim, poderíamos dizer assim, até uma cura, né. Então, senti no coração de poder compartilhar com todos, né, e através do Facebook, através do YouTube, são os lugares onde eu tenho essa condição, né, essa capacidade de poder compartilhar com vocês. Bom, antes de falarmos assim do Bhagavad Gita, né, eu gostaria de colocar que ela faz parte então da filosofia védica, né, da cultura védica. A cultura védica é uma cultura muito antiga, né, e muito, quando eu falo antiga, assim, é muito antiga mesmo. Talvez não, provavelmente, né, provavelmente também não. Acho que com certeza ela é a cultura mais antiga que nós temos conhecimento aqui no planeta Terra.
os Vedas, né? Vedas em sânscrito, que é a língua original, né? A língua indiana original, ela significa conhecimento. Tá? E os Vedas, eles que dão origem, né, ao nome filosofia védica, né? Eles são 4 livros, né, iniciais, tá? Que é o Rig Veda, que fala sobre os hinos, né, os conhecimentos que são através de hinos, né, os mantras, né, que nós ouvimos falar. Tá? Tem esse Rig Veda, esses hinos, né, eles são bem comuns porque eram passados esses conhecimentos verbalmente, né? Nós não tínhamos, eles não passavam por escrita e eram passados para as crianças desde cedo, né? Esses hinos então eram como batatinha, como nasce, se esparrama pelo chão. Porém, né, que todos nós conhecemos, né? Eu citando essas rimas, né, que nós temos aí, que são os mantras, né? Que todo mundo lembra, né, a continuação dele. Porém, o conteúdo era um conteúdo bastante mais complexo, né? Um conteúdo bem mais científico, né, sobre isso. Só que ouvindo as crianças, elas vinham de outras épocas também, que nós vamos falar também sobre essas eras. Né? Nessas eras elas tinham a capacidade de entender melhor então essa cultura, e quando elas se tornavam adolescentes ou adultos que começavam a trabalhar ou estudar mais aprofundadamente sobre essas ciências, né, que constavam dentro desses hinos, elas lembravam, como a gente lembra, o do Batatinha quando nasce e se esparrama pelo chão, né? Então a gente lembra do resto, né, desse hino, e elas lembravam então desde que elas ouviam isso desde pequeno. Então o Rig Veda trata realmente sobre os hinos, né? Depois nós temos o Yagurveda. O Yagurveda ele é relacionado aos rituais, então os rituais antigos, né? Sendo também o segundo livro aí do conhecido pelos livros védicos, né? Depois nós temos o Samaveda, que daí eram os cantos, né? Os cantos. E por fim nós tínhamos o Atharva Veda, né? O Atharva Veda, então, ele era relacionado às medicinas, ciência, eles eram estudos de formação de sacerdotes, né? Os conhecidos Brahmanas, né? Então esses são os primeiros 4 livros, né, da cultura védica. Depois nós temos os Puranas, né? Os Puranas são as histórias dos deuses e dos semideuses, né? São mais de 30 livros, né? Esses Puranas. Então, para vocês imaginarem assim, o pequeno tamanho do que é a literatura védica, né? Depois nós temos os Upanishads. Os Upanishads são as explicações filosóficas dos Vedas. Então, eles são mais detalhados ainda que os próprios Vedas originais, certo? Fora isso, nós temos aí os Vedantas, né? Os Sutras, e chakras e os Itihasas, que são outros livros menores, também fazendo parte assim, da biblioteca védica, né? que consiste toda a cultura védica. Então vocês vejam que é uma filosofia que tem um estudo, além de ser muito antigo, nós já vamos falar sobre a idade desses conhecimentos, né? É uma filosofia que trata sobre todos os aspectos que nós podemos imaginar, tanto científicos como teosóficos. Né? Então, eles tratam sobre a física quântica, a química, a filosofia original, a medicina, a matemática, certo? Então, tudo que nós conhecemos no mundo ocidental de ciência veio dos Vedas. Como construir naves espaciais, né? Então naves de UFOs, né? Conhecimento da quantidade exata de planetas e quantidade exata de universos que existem, certo? Então a literatura védica ela nos oferece isso. E por fim nós temos o Mahabharata. O Mahabharata, Maha significa grande, né? E Bharata significa é o nome da Índia, né? Do reino antigo da Índia, né? Que chamava-se de Bharata. Tá? Então o Mahabharata ele é um clássico, ele é uma epopeia, uma odisseia gigantesca, sendo o maior livro que existe, né? No planeta Terra. E este livro, um dos livros que compreendem o Mahabharata é o Bhagavad Gita, que é esse livro que eu tenho em mãos aqui. Vocês podem ver.
né, a grossura dele. Tá? Então ele é um dos livros do Mahabharata. E o Mahabharata, o que, que ele é? Ele é um resumo de toda a literatura védica, né, de toda a história da humanidade, tá? Ao qual o Bhagavad Gita, então, é a passagem aonde Deus, né, encarnado como um ser humano, como um homem, tá? Ele vem à Terra, tá? E ele passa o seu conhecimento direto ao seu discípulo, tá? E esse conhecimento é passado ao seu discípulo, porém com um viés de que ele seja entendido para toda a humanidade em todos os tempos. Então, os versos do Bhagavad Gita, eles nos trazem ensinamentos assim para todos os aspectos que nós temos nas nossas vidas, certo? Então, é interessante a gente observar isso. Tá? A literatura védica, ela é uma literatura que, entre a filosofia e a cultura védica, é considerada a cultura original, tá? Ela é uma cultura que ela vem, assim, ela oferece para nós, assim, o conhecimento da idade da humanidade, né? E essa idade da humanidade é de 2 bilhões de anos atrás, tá? Então, a gente, ouvindo esses números, a gente fica assim, opa, né? O que é isso, né? E existem provas já, a ciência atual já comprovou que existem instrumentos, ferramentas, né, e utensílios que datam dessa idade, de 2 bilhões de anos atrás, ou seja, são utensílios utilizados e construídos pelas mãos humanas, tá? Que datam deste período aí. Então isso comprova que a humanidade ela vem, né, de 2 bilhões de anos atrás, né? A ciência, inclusive, ela tem, né, a nossa ciência moderna, ela tem a partir da Idade Média algumas amostragens de que o período, né, cresceu, né? Então 1500, por exemplo, a civilização teria 70 mil anos, né? E aí ele vem crescendo até chegar em 2 bilhões de anos, que é a comprovação atual, né, da existência do homem, da humanidade na Terra, e isso já estava escrito nos Vedas, já há muito tempo atrás. Tá? Bom, vamos falar um pouco sobre o tempo, né? Os grandes estudiosos, né, das escrituras védicas, aqueles que a traduziram, né, nós temos por conhecimento como se a escritura védica tivesse acontecido há 5 mil anos atrás, mas esta idade ela não é correta, né? Ela foi muito mais tempo atrás. Nós não temos a capacidade hoje de conseguir calcular esse tempo. Tá? Mas na sequência deste vídeo aí nós vamos conversar e vocês vão ver que faz bastante sentido, né, esses processos. Então vamos falar sobre o Bhagavad Gita. Tá? Qual o cerne da discussão do processo do Bhagavad Gita? O cerne deste livro é uma guerra que ocorreu, né, segundo estudiosos, né, das escrituras, há um período de 5 mil anos atrás, que seria a Batalha de Kurukshetra. Essa batalha ocorre no fim, né, de uma yuga, de uma era, né, e que dá início à atual era que nós estamos vivendo agora. Tá? Falando sobre eras, né, as eras em sânscrito chama-se yugas, né? E nós temos então, existiram antes da nossa era que nós vivemos 4 eras anteriores, né, que é a Satya Yuga, né, que seria a era de ouro. Tá? Essa era durou 1.728.000 anos. Tá? Então a Satya Yuga, os homens viviam muito, né, tempo. Eles viviam mais de 1000 anos, né? Eles eram maiores do que nossa composição física atual, e eram mais fortes que nós. Eram mais inteligentes também, né? Então né, era uma era de ouro, né, onde se tinha, né, o conhecimento de Deus, né, e o conhecimento de todo o universo já desde o princípio, certo? E eram respeitados, né, esse Dharma, que é o termo utilizado, né, pelos indianos. Então o Dharma, que seria então as virtudes, né, as nossas virtudes, elas eram respeitadas, tá? Então essa era ela durou 1.728.000 anos, tá? Depois nós tivemos a Tetra Yuga. A Tetra Yuga seria uma era de prata, né? Onde nós tivemos aí a própria escritura védica
faz uma menção de que as eras eram como se fosse uma vaca, né? Um touro apoiado, na verdade, pelos seus 4 pés. Então, o Satya Yuga, touro estaria apoiado nos 4 pés, ou seja, a virtude estava elevada. O Tetra Yuga seríamos que, como se ele tivesse perdido uma das patas, ele estivesse apoiado sobre 3 patas, então nós tínhamos ainda, né, a idade de prata. Então ainda o Dharma, a virtude ainda corroborava, mas os homens diminuíram a sua idade de existência, tá? E diminuíram também a sua capacidade intelectual. E essa Tetra Yuga durou 1.296.000 anos, tá? Então vejo que são números bem grandes, assim, números bem exatos, né? 296.000 anos, né? Depois nós tivemos o Dvapara Yuga. Dwapara Yuga durou 864.000 anos, é considerada a era de bronze, né? E ao final dessa Dwapara Yuga foi quando ocorreu a Batalha de Kurukshetra, que é narrada aqui sobre a conversa de Krishna com Arjuna, né? A Krishna então seria, né, a própria forma de Deus encarnada na Terra, conversando diretamente com Arjuna, que representaria então a humanidade com as suas fraquezas e com as suas dúvidas, né? Então, Dvapara durou 864.000 anos, e aí, então, no final de Dvapara, inicia-se então a Kali Yuga a partir da Batalha de Kurukshetra. Tá? E a Kali Yuga ela é uma era que durará 432.000 anos. Tá? Então é a era a qual nós vivemos. Essa era é considerada a era de ferro, onde os valores eles são invertidos, tá? Onde nós temos inversão total de valores, onde o touro que ele está apoiado apenas equilibrado por uma só pata. Ou seja, onde o conhecimento sobre a capacidade e a noção de Deus ela passa a inexistir. Quase, praticamente, né? Então os Vedas, vocês vejam que os Vedas não são praticamente conhecidos aqui no Ocidente, certo? Então a escritura original, aquela escritura que deu, né, o nascimento a toda a humanidade, ela começa a se findar. A própria Índia, né? A própria Índia já é um país totalmente corrompido e não vive mais a exuberância que tinha na época de Satya Yuga e Tetra Yuga, que são as duas primeiras grandes eras, né? E ela já começa a mostrar totais sinais assim, de corrupção e de decadência. Tá? Então, Kali Yuga então, seria a era que nós vivemos hoje. Tá? E é uma era que ela é governada pelo ego, tá? E aí nós vamos depois ver, né, a diferença do Dharma para o ego, né? Então o ego, o que ele é? O Dharma é quando você dá a razão, dá a sua visão e eleva todos os seus trabalhos, a sua busca, certo? E as virtudes que você oferece, a perfeição, que é a perfeição de Deus, a perfeição divina. E o ego é quando nós decidimos, né, que nós decidimos aquilo que nós queremos. Onde tu traz tudo o que tu faz é em teu próprio benefício. Tudo o que tu deseja é teu próprio benefício, ou seja, você pensa e apenas trabalha para suprir os teus próprios desejos. Tá? Para alimentar o teu estômago, tá? Para encher o teu estômago. Então, essa é a verdade sobre a crença do ego, né? Então, é o egoísmo total. Então, por isso que a Kali Yuga ela inverte os valores. Aí é o que nós vemos, né? Hoje, no mundo atual, é o que nós vemos. Tá? Para vocês terem uma ideia, em Satya Yuga, né, a sociedade, aí nós vamos falar então sobre as castas, né, que são as castas indianas, que elas são muito mal entendidas aqui no Ocidente, para nós entendermos um pouco mais sobre o que nós vamos falar sobre o Bhagavad Gita. As castas, o nome da palavra né, que faz essa diferenciação entre as classes dos antigos védicos, né, povos védicos, Varnas. Né, e Varnas significa cores. Então, na verdade, não tem nada a ver com castas. Na verdade, são cores. Tá? E como era relacionado essas classes de cores, tá, das pessoas? Quando você nascia, né, em Satya Yuga, então eles já tinham todo um conhecimento astrológico. Nesta época, a criança nascia e aí era montado o seu mapa astrológico védico. Tá? E esse mapa astrológico védico, ela é de acordo com a condição dos planetas que iam influenciar aquela determinada pessoa que nasceu naquele período, naquele horário, naquele dia, né? Essa pessoa ela teria uma característica mais física ou uma característica mais
de trabalhos de liderança, ou uma característica mais voltada para as questões políticas, né? Ou uma característica, ou mesmo artísticas, né? Ou uma característica mais intelectual. Tá? Então eles criaram aí as 4 formas, na verdade são os 4 varnas, né? Que seriam as 4 cores. Tá? Que seriam então a mais básica, os Sudras, que seriam os trabalhadores mais braçais, né? Então que utilizariam o seu corpo físico, né, para os seus trabalhos, pessoas que teriam mais capacidade física para realizar determinados trabalhos, né? Então de construção, de própria agricultura mesmo, né? Enfim, vários tipos de trabalhos que utilizariam os trabalhos braçais. Os Vaixas, que seriam os comerciantes, né, as pessoas que fariam a economia, entre aspas, né, porque eram bem distintas as formas econômicas da época, né, mas a economia lideraria os agricultores, lideraria o comércio, né, e a construção de vendas de espólios e também de situações provenientes. Teríamos os Kshatriyas, que seriam a classe dos guerreiros, políticos, militares, e também dos artistas, né? E depois nós teríamos os Brahmanes, né? E os Brahmanes, então, eles são os professores, né? Os filósofos seriam a classe mais alta, os mais intelectualizados, né? Os filósofos e os sacerdotes, né? Interessante ver que os Brahmanes, por exemplo, eles não tinham, né? Eles não recebiam, né? Eles trabalhavam em total devoção, né? Então o seu trabalho era totalmente de devoção. Eles estudavam e eles repassavam esse conhecimento. Mas apesar de eles não terem dinheiro, eles mendigavam, então na verdade eles recebiam mendicância, né, para poderem sobreviver, certo? Eles tinham hierarquicamente eles eram superiores aos Kshatriyas. Então o imperador normalmente ele era um Kshatriya, certo? E o imperador ele governava, né, imperava ali sobre o reino, né? E uma vez cada semana, por exemplo, chegava lá um Brahmana e sentava e ia discutir com ele, sentava e colocava ele em posição de humildade e explicava para ele como deveria agir de melhor forma para suprir todas as necessidades do povo. Dessa forma era organizado em Satya Yuga, né, a sociedade védica. Tá? Vocês vejam que eu falo védico, né, e não falo hindu, porque o hinduísmo, a palavra hindu, na verdade, ela foi criada, né, pelos ocidentais de uma forma de menosprezar a cultura védica, né? Então, como se fosse aqueles que vivem depois do rio Indo, porque tem o rio Indo, então a Índia, né, ficava após o rio Indo. Então, os colonizadores, né, eles criaram esse termo de hindu como se fossem aqueles que vivem após o rio Indo, né? De uma forma pejorativa. Tá? Bom, então a batalha de Kurukshetra, ela ocorre exatamente por quê? Porque há uma guerra entre o ego, de um lado, e o Dharma, do outro. Então nós vimos que o Dharma, ele é todo o total de virtudes que provém da grande divindade, do Criador, né? E o ego é quando nós, né, desejamos ter o controle, né? Nós nos colocamos no lugar da divindade, de Deus. Nós passamos a relacionar e a viver sobre os nossos próprios desejos. O ego ele é bem interessante porque ele é exatamente aquelas amarras, né, que a nossa vida, que nós vamos dando na nossa vida através dos 7 pecados, né, que nós conhecemos, né, que seriam a vaidade, a gula, né, a preguiça, né, a cobiça, né, a avareza do dinheiro, né, a inveja, né, a ira, né, e a luxúria. Então esses 7, né, pecados capitais, né, que nós temos ali seriam aquilo que alimenta o ego, né? Ao passo que a virtude ela é o contrário disso. A virtude o que ela é? É o total desapego dessas 7 ilusões que a matéria nos oferece, certo? E esse desapego faz com que nós tenhamos um serviço que é um serviço devocional a Deus.
Tá? As escrituras védicas, elas nos mostram que Deus, ele se manifesta de 3 formas, tá? Que existe apenas um único Deus. E que esse Deus, ele não pode ser o Deus de São Paulo, por exemplo, não pode ser diferente do Deus de Israel. E não pode ser diferente do Deus da África, nem do Deus de Brasília, nem do Deus dos Estados Unidos, de Washington, nem do Japão. É o mesmo Deus. Ele é um único Deus. Tá? E ele se manifesta em 3 formas para nós. Né? A primeira forma de manifestação então é a chamada de Bhagavan, que essa forma ela é uma forma que ela está fora da matéria. Então é o Deus onde ele apresenta todas as suas características pessoais, né? Braços, né? O corpo dele, certo? De uma forma gigantesca, onde ele de fora do universo ele enxerga todas as coisas e ele contempla a própria criação. Esse é o Bhagavan, né? Então é o Deus fora do universo. A segunda manifestação de Deus é a que nós chamamos de Brahman. Brahman, ela é aquela manifestação que nós consideramos, que muitos de nós dizem, eu acredito que Deus é uma energia, eu acredito que Deus é uma luz. E é exatamente isso, ele é uma energia, ele é uma luz, ninguém está errado. Então é a forma de Deus onde ele está sobre todas as coisas da criação. E aí ele está numa forma impessoal, ele não é como um ser, ele é uma forma sem qualidades, ele é uma forma apenas onde oferece uma energia, uma luz, onde ele manifesta a sua própria ação, ou seja, onde ele mantém todas as coisas funcionando, todas as coisas em equilíbrio para que a vida seja possível. E essa forma é chamada de Brahman Yotin. Então esse Deus é aquele que está sobre todas as coisas. A terceira forma e manifestação de Deus, então, ela é o que nós chamamos de expansão de Deus, ou seja, a Paramatma. Né? Param seria a grande, né? A total, né? E Atma, alma. Né? Então é a grande alma. É exatamente quando Deus ele se torna... Nós temos aí Bhagavan, que é a coisa mais gigante que pode existir no universo. Né? É ele fora, e nós temos o Paramatma, onde ele se torna a coisa menor que pode existir dentro do universo. Então é onde ele se expande, é onde ele se encontra dentro de todas as coisas vivas, dentro de todos os seres. E aí ele coabita com todos nós, certo? Então, dessa forma é a visão védica das manifestações de Deus. A partir desta forma, então, Deus ele cria os semideuses, né? Que daí seriam seres como nós, né? Porém dotados de certas qualidades superiores, né? Então Brahma, que seria o criador, né? Então seria o arquiteto, a inteligência, onde cria todas as ciências e cria todas as coisas, né? Nós temos Vishnu, que seria a forma mais conhecida também de contemplação, né? Onde ele enxerga as coisas de fora e ele é o que mantém, né? A estrutura da criação de Brahma. E nós temos Shiva, que seria o destruidor, né? E Shiva ele é relacionado também aos demônios, né? Então ele domina os demônios, porque a criação ela inteira ela provém de um único ser, de uma única inteligência, tá? E aí Shiva ele tem o controle sobre a ilusão da matéria. Então Kali ela é uma era que ela é controlada pela ilusão de Shiva, né? Então ele nos oferece, eles nos abrem essa proporção aonde nós entramos nessa realidade material, que ela é uma realidade, porém os apegos que nós temos dentro dela são ilusões que nós caímos, certo? Quando o nosso ego se suplanta. Então, a batalha de Kurukshetra ela é exatamente a guerra entre a virtude, o Dharma e o ego, certo? Por quê? Porque existiam então 2 irmãos, né, que era Pandu e Dhritarashtra, tá? E Pandu tinha 5 filhos, né, entre os quais Arjuna, né, era o terceiro. Tá? E Dhritarashtra tinha mais de 30 filhos, entre os quais o mais velho era Duryodhana. Né? Então Pandu era o Dhritarashtra, nasceu cego, né? E por ser cego, então, mesmo sendo mais velho, ele não tinha capacidade de governar. Então, Pandu se tornou o governante de Bharata, do reino de Bharata, certo? Mas Pandu resolveu abrir mão, né, deste reino e veio a falecer. Então, quando o Pandu veio a falecer, os filhos de Pandu ficaram sob o domínio de Dhritarashtra. Dhritarashtra colocou o seu filho Duryodhana como príncipe.
negando aos filhos de Pando o direito, que seria o direito normal, então usurpando o reino dos filhos de Pando, né? E aí fazendo com que eles fossem recolhidos ao exílio, né? Então, isso é uma explicação mais rápida assim, para que nós entendamos assim, o contexto do processo. Então, na verdade, nós tivemos usurpadores tomando, né, um golpe de Estado, né, que tomou o reino de Bharata, né, e por isso nós temos aí o ego. Com relação a isso, né, também, como nós vimos anteriormente, os brahmanas, né, eles eram os que definiam as políticas, na verdade, no final, junto trazendo, né, os conhecimentos da cultura original, da cultura védica e da cultura que vinha do próprio Deus, né? Então, a partir daí, os imperadores também começaram a fazer o quê? Deram um golpe também nessa forma de Varnas, né, que nós vimos antes, onde os brahmanes não tinham mais o poder, né? Então, eles foram expulsos, na verdade, e perseguidos. Tá? Então, isso criou todo um contexto em que a guerra foi inevitável, né? Porque não haveria, né, como manter, né, o Dharma, né, a virtude, né, original, comandando sob o comando de uma pessoa totalmente egóica, né? Então o mundo nesta época tinha em torno de 40 milhões de habitantes e nesta guerra lutaram 4 milhões, mais de 4 milhões desses 40 milhões. Então 10% da população planetária lutou nessa guerra, com armas incríveis, né, que nós não conseguimos nem imaginar. Até por isso eu vou comentar para vocês sobre a questão das datas, né? Então, de um lado estavam os filhos de Pandu, né, os Pandavas, né, e do outro lado, então, Duryodhana, né, com os seus guerreiros, né. Neste período, então, Krishna ele veio à Terra como um príncipe, né, ele era relacionado a um príncipe, né. E, obviamente, aqueles que seguiam seu próprio ego, seu próprio desejo pessoal, não o consideravam como o Deus Supremo, como o Deus, porque o Deus, eles, né, imagine, você é aquilo que você julga o outro de acordo com você mesmo, né? Então, se tu é um rei que tu senta no teu trono e tu não desce do teu trono e tu não chega próximo às pessoas, certo? E comanda de cima, né? Tu nunca vai conseguir entender que um Deus, né, pudesse sair, né, lá do seu universo, né, e descer à Terra como um homem, simples homem, né, um simples príncipe, inclusive, certo? Mas o que nós vemos, né, só pela explicação das manifestações de Deus, nós vemos que a manifestação de Deus ela é, inclusive, a menor partícula que existe. Ou seja, é a coisa mais humilde que pode existir, certo? Ele vivencia dentro de nós todas as coisas, né? Então e para ele é muito simples, né? Se eu criei o Sol, se ele cria o Sol, por que eu não posso criar uma forma física humana para mim vir aqui? Muito simples, né? E ele veio como Krishna, né? Então ele é a suprema realidade, é o próprio Deus encarnado na Terra, certo? A partir daí, então, Krishna se envolve nessa guerra, mas, né, ele oferece como um príncipe, né, que que os dois lados teriam de escolher, ou ele ou o seu exército, né? Então, o seu exército entraria na luta, né? Guerrearia. E ele iria sozinho e não entraria na luta, não guerrearia, ele só iria como um conselheiro. Obviamente, né, os filhos de Dhritarashtra escolheram quem? Escolheram o exército de Krishna. E os Pandavas escolheram Krishna como conselheiro. E Arjuna seria o grande guerreiro, o grande Kshatriya, que iria comandar os exércitos dos Pandavas, né? Então Krishna iria aconselhá-lo, só como um conselheiro. Então Krishna se tornou quem? O cocheiro dele. Então na sua biga, na sua carruagem, né, que era uma carruagem linda, né, Krishna era apenas o cocheiro de Arjuna, né? E então começa, a partir daí, montado todo esse cenário, né, é que começa então o Bhagavad Gita, tá? Com Krishna aconselhando Arjuna, a conversa, né, o diálogo entre Arjuna e Krishna antes de ocorrer a guerra. E o interessante é que esse livro ele é narrado, na verdade, por um discípulo, por Sanjaya, que seria um ser, um discípulo do imperador, de Dhritarashtra, né, que como o rei não tinha olhos, né, ele, Sanjaya, tinha olhos
transcendentais, ou seja, ele conseguia enxergar através da sua mente. Certo? Então ele via a batalha e narrava a Dhritarashtra o ocorrido. E ele narrava o que lhe foi dado a conhecer. O diálogo entre Krishna e Arjuna. Certo? Porque, obviamente, isso é uma das primeiras coisas que surge no livro. Aonde está a virtude? Aonde está a virtude, está a vitória. Então, aonde está o Dharma, está a vitória. Certo? Então, esta batalha, né, original, ela é a batalha que, na verdade, explica, né, como a nossa sociedade funciona aqui no Ocidente. Por quê? Porque antigamente, né, o centro do mundo era aquela região do Himalaia, certo? Tanto o Himalaia, o Everest é o monte mais alto do mundo. O que é o ponto mais alto do mundo? Aquele ponto é o ponto zero. Né? Então, aquele ponto é o ponto exatamente, não é Greenwich. O ponto central do planeta Terra é o Monte Everest. É ali, certo? Então, de um lado nós temos o Oceano Pacífico, né? Então uma imensidão de mar, ou seja, o fim do mundo, de um lado, e do outro lado nós temos o continente, todo o continente asiático e europeu, e africano ao sul, certo? Com o Oceano Atlântico aí separando as Américas, que é o Novo Mundo. Né? Nós vamos chegar lá, nós vamos explicar todos esses processos que ocorrem. O que acontece ali? Então, nesta guerra entre o Dharma e o ego, o ganhador foi o Dharma, porque onde está a virtude está a vitória. E o ego foi o perdedor. Então, os perdedores eles foram expulsos do reino de Bharata. E ao serem expulsos do reino de Bharata, eles deram origem às civilizações sumérias, às civilizações hebraicas e egípcias, que são as civilizações que, culturalmente e filosoficamente, influenciaram a civilização grega e romana, que influenciou toda a filosofia e a forma política de ver e religiosa do Ocidente. Então vocês vejam que essa guerra ela fez essa separação. Apesar de essa guerra ser narrada como se fosse há 5.000 anos atrás, na verdade essa guerra ela tem mais de 420 mil anos atrás. Ou seja, nós estamos ao fim da era Kali, não no início dela, como muitos estudiosos e pessoas, grandes graças divinas que trouxeram esse conhecimento por um erro bem grande, o erro, né, de mais de 400 mil anos, mas um erro, na verdade, desmedido, criado para confusão, porque senão nós vamos perceber sobre as idades, as eras. Tá? Então nós temos, Cristo teria, na verdade, 2.000 anos atrás, 2.020 anos, né, pela nossa contagem. Buda teria, nessa contagem, 3.500 anos atrás. E Krishna, então, teria 5.000 anos atrás. Mas isso não é possível, porque, na verdade, os profetas do passado, eles vieram sublimados a partir do seu nascimento. Certo? Então, eles já eram sublimes no seu nascimento, eles já eram divinos ali. Então, eles já continham todos os poderes transcendentais, né? Tanto Cristo, né, nasceu já com poderes transcendentais, conhecimento e sabedoria, como Krishna, né, que é o próprio Deus. Então, obviamente, nasceu já com todos esses poderes. E Buda não. Buda ele chegou à iluminação já a partir da sua idade adulta, né? Ou seja, de uma forma só de um raciocínio rápido aqui em termos de que faça sentido, né? Nós não podemos ter um corte, nós não podemos ter Krishna sublimado, né? Buda atingindo a iluminação já na idade adulta e voltando a Cristo sublimado. Então, na verdade, nós temos o quê? Cristo data de 5.000 anos atrás e Krishna data de mais de 400 mil anos atrás. Porque nessa época de Krishna nós temos também nas escrituras védicas a narração de enfrentamento de grandes demônios. E em Kali Yuga, os demônios eles não precisam mais vir, né, nem as divindades aparecer. Né? Então em Kali Yuga elas não entram, não podem entrar. Então na verdade Krishna está antes de Kali Yuga, né, 400 mil anos atrás, e Cristo já não existem mais demônios. Na época de Cristo já não existem mais demônios, já não existem mais divindades vindo, certo?
Então Cristo ali ele é realmente a forma humana. E quanto mais nós adentramos dentro de Kali, menos nós vamos ter formas diferentes e transcendentais. Ou seja, dentro de Kali, né, pelo que diz as escrituras, tanto a Bíblia como as escrituras védicas, que tratam, como também o Corão e o Torá, né, eles tratam da vinda de um novo Messias, por exemplo. Esse Messias ele deve vir da própria Terra, e ele não nasce sublimado, ele ganha a sublimação durante o seu período de humano, né? Ele sim como uma alma que gira no Sansara, segundo as escrituras védicas, né? Bem antiga, mas ele consegue vencer todos os seus defeitos, e a partir daí ele consegue chegar à iluminação, e aí ele mostra exatamente o caminho para que todas as pessoas, como um exemplo, para que todas as pessoas possam também atingir a sua própria iluminação, certo? Então ele traz essa virtude, ele é o retorno do Dharma, o retorno do sacrifício como ele deve ser, né? O sacrifício como algo sagrado, não como um sofrimento que foi nos ensinado aqui no Ocidente. Certo? Então vocês entendam que a partir dessa batalha de Kurukshetra, ela já nos mostra, já no início do Bhagavad Gita, na sua introdução, ela já nos mostra o porquê que nós vivemos numa sociedade como nós vivemos hoje no Ocidente, o porquê ocorre isso, certo? E por isso que eu falei sobre os Varnas, sobre as questões de castas, que elas são mal entendidas porque elas são vendidas. Primeiro que a cultura védica é vendida como hinduísmo aqui. Isso é vendido pelos próprios perdedores da guerra de Kurukshetra. Né? Eles é que inventaram essa história. E quando colonizaram a Índia, né, eles mandaram estudiosos, se vocês buscarem isso em qualquer Google, você vai ver, principalmente Max Miller, né, que foi um dos primeiros hinduístas, né, do Ocidente, que foram até lá para menosprezar os sutras e chamar os Vedas de conhecimentos de superstição. Né? Então vocês percebam como ocorre as coisas aqui neste momento, onde nós estamos vivendo sob o domínio do próprio ego, certo? O domínio que, por isso nós ligamos a TV, o que nos mostram na TV preguiça, nos mostram vaidade, nos mostram gula, nos mostram tudo isso, e cada vez que nós vemos essas coisas, isso traz para nós, dentro do nosso próprio ego, que deveria ser controlado pela nossa inteligência, certo? E o nosso ego acaba controlando os nossos sentidos, porque o ego, a única coisa que ele consegue controlar é os nossos sentidos, certo? E aí nós nos deixamos isso, nós não usamos a nossa inteligência para isso, certo? Então é importante nós observarmos essas coisas, né, e entendermos aonde nós estamos passando, certo? Dentro dessas 4 varnas, né, dessas 4 cores, né, que são os Sudras, os Vaishyas, os Kshatriyas e os Brahmanes, né, nós temos 3 modos, né, de existência do ser humano, tá? Que é o que é conhecido por Tamas, que é a ignorância. Depois nós temos o Rajas, que é o modo da paixão, e por fim nós temos o Sattva, que é o modo da bondade. Tá? Esses 3 modos, tá, são modos materiais que nós vivemos. Tá? Nós como uma alma, por exemplo, uma Atma ou uma Jiva, que seria uma alma individual, então na verdade nós viemos de Deus, né, de dentro da força de Deus, do infinito, que é um dos nomes de Deus, é o infinito, né? Então é interessante também essa questão do infinito, de passar para vocês, que quando, por exemplo, o infinito menos 1 é igual ao infinito. O infinito menos 8 bilhões é igual ao infinito. Então o infinito ele não muda, ele é eterno. Então nós viemos da energia dentro dele. Muitas pessoas dizem, nós somos Deus. Nós não somos Deus, né? Nós somos uma alma que tem uma consciência pura, que é semelhante a Deus e que vem de Deus. Mas Deus é separado de nós. Deus é como se nós fôssemos o raio do Sol e Deus fosse o Sol. O raio do Sol não é o Sol. Ele não é o Sol, é o Sol. Mas nós somos o raio do Sol, certo? Então nós como almas, né, que chegamos a este mundo que é perfeito, tá? Que é um mundo lindo, né? Se nós olharmos toda a natureza na nossa volta, né? As montanhas, quem for a praias, né? Ilhas paradisíacas, florestas lindas, coloridas, né?
o alimento que nos é servido é maravilhoso, então isso é tudo divino, então nós temos um paraíso, nós vivemos num paraíso, só que em algum momento nós resolvemos cercar esse paraíso e vender ele. Né? E começar a vender ele. E aí virou o quê? Um inferno. Tá? Então por quê? Controlado pelo nosso próprio ego. Tá? Então Deus nos dá esse processo, só que Deus ele impõe uma regra nesse paraíso que ele nos deu para viver, certo? E essa regra são as armadilhas que nós caímos quando nós nos enredamos nas ilusões dos nossos desejos, que são os desejos materiais que nós temos, certo? Então, quanto mais desejos nós tivermos, né, dentro da matéria, mais nós nos enredamos e mais difícil a gente consegue nos libertar e conseguir enxergar e ter uma felicidade que é a felicidade plena e conseguir usufruir dessa maravilha que Deus nos deu. Então, o trabalho exatamente do Bhagavad Gita é nos ensinar, essa escritura ela nos ensina como nós nos desvencilhamos desses apegos materiais. De que forma mais fácil nós conseguimos realizar a nossa libertação com relação a esses apegos. Tá? Então, importante nós entendermos isso, que dentro das 4 classes nós temos o modo da ignorância, nós temos o modo da luxúria, né, da paixão, dos desejos, né, e o modo da bondade. Tá? Então nós podemos ter, por exemplo, um Sudra. No Sudra o que é? O trabalhador, aquela pessoa que tem uma característica mais física do que intelectual, ok? Não quer dizer que o cara seja burro, ele tem outro tipo de inteligência, certo? Então ele realiza, por exemplo, ele consegue construir coisas que muitas pessoas que são mais intelectuais não teriam capacidade de passar uma. Né? Então ele tem um outro tipo de inteligência e essa inteligência ela não é menor ou maior do que a inteligência intelectual, ela não existe essas questões. Então, dentro dessa sociedade védica, né? Mas o Shudra, por exemplo, ele pode estar no modo da bondade. Tá? E aí ele se tornar uma pessoa bondosa dentro da sua realidade. E um Brahmane, por exemplo, que é que seria um filósofo, um professor ou até mesmo um sacerdote, né? E quantos nós não vemos, né, sacerdotes aí vendendo, né, usando eles vivendo num modo de desejos, né, pessoais, de apego total ao dinheiro, por exemplo, né, e muitas vezes também num modo de tamas, né, que é um modo da ignorância total. Então, dentro das classes ali, né, de virtudes que as pessoas têm, de dons, né, nós temos também os modos, né, da realidade material. Quando nós chegamos ao modo da bondade, quando nós atingimos esse modo da bondade, o que acontece? Nós estamos mais próximos de atingir a iluminação, mas nós podemos ainda não conseguir atingir a iluminação mesmo estando no modo da bondade. E aí nós entramos no processo que é conhecido a roda de Sansara, que é quando nós morremos e nós renascemos. Então nós morremos e renascemos para aprender. É como se nós estivéssemos num ano letivo e cada vida fosse um ano, né, desse ano letivo. Então nós podemos rodar, né, voltar numa mesma situação que nós morremos. Nós podemos, inclusive, ter que repetir o ano anterior. Então perceber, não, o cara ele não aprendeu nada, ele vai ter que voltar a uma situação pior do que ele estava. E normalmente as pessoas que hoje se encontram dentro de uma realidade social, usando o termo ocidental, uma realidade social, onde ela é considerada ali um kshatriya ou um brahmane, por exemplo, né? Essa pessoa ela tem uma responsabilidade, não que ela tenha que estar, ela tem uma responsabilidade maior a atingir o modo da bondade, o modo de sattva, né? É uma responsabilidade maior. Tá? Por quê? Porque se ela chegou até a este ponto, né? Se ela tem essa situação, né, diferenciada do que outras pessoas, por exemplo, o que acontece? Isso significa que ela mereceu estar ali. Ou seja, é a lei do karma. O que karma significa? Karma significa trabalho. Então ela trabalhou para o trabalho que é recompensado. Então é a recompensa do teu trabalho. Então tu trabalha e tu recebe uma recompensa. Tá? Então se tu trabalhou de uma forma, tu é recompensado. Certo? Então a pessoa que está numa situação como, por exemplo, numa situação
difícil na vida, por exemplo, é porque houve numa vida passada um trabalho e ela recebeu a sua recompensa, ok? E tudo isso serve para que nós evoluamos, né? Então, os ensinamentos escritos, eles estão escritos exatamente para nos dar uma direção para que nós entendamos esse processo, tá? E aí a gente consiga evoluir dentro da nossa roda de samsara e conseguir sair dessa roda, tá? Porque afinal de contas, morrer não é bom, né? Não é nada agradável, tá? Importante, assim, muitas pessoas dizem, mas Deus seria então um brincalhão para isso? Não, ele criou essas armadilhas exatamente para proteger, né, a criação de nós mesmos. Então ele protege toda a criação. E ele tanto não é um brincalhão, um egocêntrico, porque ele vive dentro de nós. E assim como nós, ele aproveita, né, os nossos gozos, né, os nossos desfrutes, né, ele também sente o nosso sofrimento. Então, quando nós formos desencarnar e o nosso corpo físico vai morrer, ele vai sentir esse mesmo sofrimento que nós sentimos. Interessante isso, né? Nós pensar que ele está junto de nós. E é verdade, ele está ali. Então, é importante nós entendermos isso. Tanto que a gente sempre diz, né, que a única pessoa impossível de mentir é para nós mesmos. E é verdade, né? A gente não consegue mentir para nós, a gente pode mentir para qualquer um outro. Para nós, a gente não consegue mentir, certo? Então, a mentira é uma coisa bem interessante de se pensar. Já a primeira coisa que veio para mim em consciência é que deveria parar com qualquer tipo de mentira. Qualquer mentirinha pequenininha, assim, nada, zero mentira. Né? Então, a gente começa a mudança por aí, certo? Então, pessoal, é interessante sim colocar isso para vocês, tá? Já estou chegando aí a 50 minutos de vídeo, a ideia era ficar entre 40 e 1 hora no máximo, né? Chegando ao final do vídeo. Então, esse primeiro vídeo que eu fiz, ele é uma introdução, né, ao Bhagavad Gita, então nós não abrimos ele, tá? Nós vamos começar a conversar sobre ele, assim, nesse horário, né? Normalmente eu abro ele aleatoriamente, vem sempre um ensinamento, eu estudo esse ensinamento, e a ideia então é que esse ensinamento ele venha passar para vocês juntos, né, começarmos a avaliar eles. Volto a dizer também que não sou nenhum expert, né, nesses estudos, e que na realidade o oficial dos livros védicos é as datas que eu falei anteriormente, né, de 5.000 anos, aquela coisa toda, e que o recebimento por consciência, né, através das minhas experiências pessoais, que são transcendentais, eu tive a explicação sobre as diferenças de datas que nós temos hoje, que não são corretas as datas que nós seguimos aqui no nosso calendário. Nós já sabemos que na Bíblia, né, então, por exemplo, Natal não é o nascimento de Cristo, não foi no dia 25 de dezembro, né? Nós sabemos que essa data, inclusive, é uma data que ela é relacionada ao solstício de inverno no hemisfério norte, né, onde é o último dia do Sol, né, dia 21 de dezembro, né, então 4 dias depois é comemorado, né, o final do Sol, né, para que ele continue brilhando, certo, e que ele possa retornar. Então nós sabemos disso, né, Papai Noel, né, Páscoa, né, nós sabemos que não é essas datas, elas não existem, elas foram inventadas, né, a Bíblia, na verdade, toda a religião católica ela foi uma religião inventada, né, como chama o rapaz aquele? Enfim, foi o Constantino, acho, né? Foi o último imperador, né? Que quando o Império Romano se dividiu em dois, ele estava na Turquia, né? Onde é hoje Istambul, né? Que então Constantinopla na época, né? Então, assim, ele inventou, né, a religião católica, juntando vários cultos pagãos, né? Junto com alguns escritos e conhecimentos assim cristãos, né? Então, e algumas coisas da Torá, então ele fez uma mescla, né? Então a Bíblia ela é isso aí, nós sabemos que está toda fatiada. Então nós sabemos também, a partir daí, que eu estou revelando a vocês, assim, pela minha própria experiência, né? E eu acredito nessa experiência, porque afinal vem de cima e eu tenho tido contato, né, direto, com essa consciência eterna, que é o grande espírito, né, que é o Brahman, conhecido, né, e Senhor, né, Krishna. Vem esse conhecimento e repasso a vocês ali, mostrando também que então na realidade nós temos aí histórias que são bem mais antigas que nós imaginamos, tá? Então próxima manhã eu vou gravar, se não, né, se tudo correr bem, vou gravar um novo vídeo, né? Espero que tenham gostado desse. Obrigado pela atenção de todos. Namastê, namastê. Seguiremos.